Boa tarde. Hoje é domingo, são 6 horas da tarde. Eu acabei de assistir o jogo Flamengo e Palmeiras. Terminou 0-0, mas foi um bom jogo. Serviu assim para dar uma aliviada nas tensões. E eu venho publicando uma série de vídeos no meu canal do YouTube o canal se chama Acelera, Canal Espiritualista Laico, Acelera Status Quo. Canal Espiritualista Laico, Acelera Status Quo. Bem, eu estou fazendo uma série de vídeos em porções, pequenas porções, sobre o processo de reencarnação que eu estou procurando utilizar uma outra palavra que não a reencarnação. Bem, não sei, as pessoas assistiram como eu estou passando isto no canal do YouTube. Algumas pessoas têm ido lá assistir e eu passo as mesmas informações para o WhatsApp. Eu pego, transfiro para lá e de lá eu transfiro para as pessoas. Bem, gostaria de pedir, com o tempo que vocês se interessando pelo tema, que é muito importante, é de vital importância, passem para outras pessoas. Então eu escrevi aqui um roteiro e vou fazendo comentários a respeito. As informações primárias nos dão conta que a transição ou transposição de um corpo ao outro se limita principalmente a um grupo de constelações em nosso entorno. Ou seja, essa questão da reencarnação ou da transição ou transposição de um corpo para outro se limita principalmente a um grupo de constelações em nosso entorno. Essa posição, o trabalho que eu apresento aqui, ele é científico, Ele é a questão de reencarnação, mesmo a construção do universo é científica, E ela é técnica e tem administração e métodos, ou sistemas e métodos e administração. Então, e ela é feita por blocos assim de espaço-tempo. E aí não vamos discutir aqui a questão de crer, não crer. Isto eu estou trazendo uns exercícios e nesse aqui vai ser mais informações que exercícios. E então, a maioria das pessoas, quando morrem, elas vão para a Terra no futuro, um grupo que possivelmente existe variáveis de número de pessoas. Os registros acásticos, que são registros que você verifica sem olhar em loco a informação, dão conta de que mais de em torno de 80% das pessoas vieram de outras vidas. E tem aí 80, é um pouco menos, 20 e poucos por cento, estão nascendo pela primeira vez, é a primeira vida delas. Então, bem-vindos todos e todas, embora não possam me ouvir. Bem, o processo informado se dá em todos os passados
e futuros dos planetas desse espaço cósmico que nós informamos. E ocorre em blocos, como eu falei, por exemplo, não vamos dizer que a Terra tem aí 100 mil anos com pessoas, os primeiros seres e tal, veio e tenha 100 mil anos. É possível que seja um pouco mais, um pouco menos. Mas, na verdade, os primeiros seres mesmo, nós sabemos que tem mais de 1 milhão de anos. As informações sobre as descobertas, o homem de Cro-Magnon e outros, o Homo sapiens, esses primitivos seres. Bem, então, eu estou informando para vocês o processo de você levar as vidas, ele tem um sistema que ele é mais ou menos automático. Ele direciona as pessoas de acordo mais ou menos com o tipo de vida que as pessoas levaram, e elas vão se encaixando próximo a planetas para nascerem nesses planetas. Isto, até mesmo com as religiões, não existe prova. É uma questão que se torna dogmática naturalmente, principalmente porque nós não temos estatura espiritual, ou estatura, né, mental e de composição do organismo livre, liberto dessas questões da desigualdade que causa distúrbios de comportamento, que as pessoas fazem mal umas às outras. E discutem posição e tal, e aí na parte espiritual isso é perigosíssimo, ou na metafísica, eu chamo de metafísica o espaço que não é esse tridimensional. Quando nós nos locomovemos, por exemplo, dentro dessas 3 dimensões, tem uma outra, que você vai, encontra pessoas em espírito e coisas assim, vamos chamar as pessoas em espírito. É a mente das pessoas que vai. Porque nós somos energia, a mente é energia, né? Então, ela tem esse poder de se locomover. E nós, seres humanos, temos isso como uma descoberta, né? E que foi se desenvolvendo. Então, como dissemos, existe a transposição ou transição dos corpos de um planeta para outro, ou dentro da própria Terra, para o futuro, uns poucos para o passado, e, segundo tudo, registro acástico. E alguns para fora dessas constelações e outros até para fora desse universo. Talvez não, porque sofre variáveis, né? Bem, a situação, por ser científica e tecnológica, envolve sistemas de administração e métodos. Então, você sabe que vai morrer, mas pessoas acham que iriam para o inferno ou para o céu, e, na verdade, mesmo dentro desse sistema, o que eu posso dizer, o universo é todo habitado. A nossa galáxia, a Via Láctea, ela tem aí 200 bilhões de estrelas aproximadamente, números que me foram passados por cientistas, né? Então, suponhamos que tenha um planeta habitado em cada estrela dessa, teria 200 bilhões de sistemas estelares habitados. Mas suponhamos que tenha só 10 bilhões, já é uma coisa fabulosa. Aqui tem 8 bilhões vezes 10 bilhões, imaginou o número de pessoas? Então, mas eu passo isso com certo prazer, embora seja muito dolorosa a vida em função da desigualdade,
existe um plano para a Terra. Eu falarei um pouco disso hoje no final disso aqui. Então, como eu falei, a situação nossa, nós somos energia, energia transportada. Nós, como energia, já somos transportados no tempo junto com a Terra. A Terra vai avançando no tempo em direção ao futuro, né, que é esse modo que nós temos de medir, e vai numa velocidade. Essa velocidade, ela leva a Terra, que é a energia pura, né, a Terra, com matéria energética, e os corpos, árvores, animais, todo, a água, tudo, as nuvens, vapor, né? Então, tudo isso vai em direção ao futuro, numa velocidade bastante grande. E esta velocidade, ela mede o nosso tempo de vida, né? E o tempo das vidas, de todas as vidas que passaram sobre a Terra e da própria Terra. Mas existe um outro porém. Dentro desse sistema, nós temos a velocidade da luz, que ela é a luz, o tempo que a luz leva para percorrer o espaço. Então, você quando liga o interruptor, imediatamente a luz ilumina o ambiente todo. Então, isso é numa fração de milésima de segundo, está tudo iluminado. Então, é porque a luz ela tem essa velocidade, uma velocidade muito grande. Então, vamos lá. Na verdade, eu comecei na segunda parte, mas vamos lá. O título é Sequência de Caminhos das Almas. Porque nós somos almas. Almas penadas, porque nós sofremos. Então, nós estamos cumprindo pena, viemos para um lugar e acabamos cumprindo penas sem termos pedido para vir para cá, mas eu agradeço de qualquer forma. E devemos agradecer de qualquer maneira. Ou seja, nos lançaram nesta vida sem nos comunicar, porque poderia ser uma energia consciente, olha, você vai nascer lá. Ou te colocaria já numa forma, né? Você vai nascer naquele planeta, depois no outro. Não fizeram isso. Nós somos seres de um grupo cientificamente experimentais, porque não tem esse nível de consciência, de planejamento e de possibilidade de passar para os seres que estão vivendo na Terra a razão delas estarem aqui e quanto tempo vão ficar, de onde vieram, não existe nenhuma informação. Muitos nascem em situações muito precárias e doloridas, inclusive animais, né? Que seriam o que nós consideramos irracionais. Então, vamos fazer aqui uma rememorização, eu tinha escrito errado, breve, sobre as explicações em relação ao processo de reencarnação das pessoas. Então, eu mudei o nome de reencarnação, porque está correto, mas eu coloquei uma transição, né, de um corpo para outro, ou transposição desse corpo para um outro. Vamos fazer uma rememorização breve sobre as explicações em relação ao processo de reencarnação das pessoas. Falamos sobre um plano em relação à transposição das almas de um planeta ao outro, ou mesmo para a própria Terra. Então, eu já havia falado sobre isso, estou repetindo. Existe um plano para a Terra que é de elevação, né? Falaremos isso no final. Em relação à sequência do caminho das almas, a Terra precisa se tornar um refúgio das almas. Não é um refúgio final, é um refúgio, uma estação de refúgio, de frequência, né, das almas, onde essa frequência
precisa se tornar um refúgio completo. Hoje nós temos um refúgio parcial, em que as almas ainda têm sofrimento, por isso são penadas, né? Elas sofrem penas. Então, por penalidades, né? Aí a reclamação seria esta, mas nós estamos tomando uma posição, eu gostaria que você tomasse essa posição de partícipe, de participante do processo e começar a emanar essa participação, elevando a tua consciência para esse nível. Primeiro, o universo é habitado por seres como nós somos. E essa consciência é importante que vocês tenham. E quem tiver a característica espiritual, de repente com ajuda, vai conseguir verificar a vida nos outros planetas, como eu vi, eu achava que não existia. Então nós vamos chamar Refúgio das Almas o objetivo da Terra, da evolução da Terra, a necessidade de evolução e a proposta existente, já que através de algo que não estava aparente, estou falando agora com vocês, existe uma proposta para a Terra de nós acabarmos com toda a pobreza e ter emprego para todos. Então todo mundo na classe média. Então nós vamos, as pessoas que nascerem aqui, elas vão para a classe média, já nascem na classe média. Por exemplo, para vocês verem a possibilidade disso. No Brasil nós estamos aumentando o salário mínimo num percentual acima da inflação, ou seja, com ganho real a cada ano, numa faixa aí, vamos dizer, de 3%. De 2012 para 2013, o presidente entrou e deu 3% acima. Isso havia parado lá na Dilma e voltou a aumentar acima da inflação. Então, 3%. Esse ano de 2013 para 2014 não chegou a 3%, foi um pouco menos. Mas com 3% em média, em 47 anos, as pessoas estariam ganhando hoje, se houvesse de trás para frente até agora, o salário mínimo seria R$ 5.624 em média. Então é possível fazer. Com 5.600 e pouco, você já nasce com a característica de começar no seu primeiro trabalho, seus pais já vão estar ganhando uma faixa próxima disso, acima daí para cima. Então vocês vão, os que nascerem aqui, depois que nós conseguirmos chegar a esse nível, receberiam no primeiro trabalho R$ 5.624, um pouco menos, um pouquinho mais, classe média, e não classe média baixa. Já nasceria isso. Então, você vê que a característica de refúgio, com esse nível salarial, as almas já vão reduzindo a carga que traz a penalidade para o corpo físico, certo? O corpo físico pena de uma forma ou de outra. E mesmo para os que ganham muito, e os bilionários também sofrem algumas coisas. Nós não conhecemos a alma deles, mas certamente eles sofrem também. Mas o sofrimento muito maior é para aqueles que não conseguem subsistência adequada. Então, hoje nós ainda estamos com essa característica de que temos um sistema, uma infraestrutura que ainda não está completa e não está totalmente adequada. Mesmo em países de primeiro mundo, na maioria das vezes elas estão completas, mas elas precisam evoluir para um sistemas melhores, como coleta de água, tratamento de esgoto, tratamento de lixo, limpar rios, o oceano. Então,
Na Europa isso está acontecendo mais rapidamente. No Brasil nós estamos avançando e eu suponho, né, fala-se em 2033, eu acho impossível, mas eu acho que até 2050 vamos estar com a qualidade, por exemplo, da Baía de Guanabara, com água para você tomar banho a hora que quiser. Não vai ter mais dejetos, né? Como que é o nome daquilo? Cloro, sei lá o que, fecais. Agora não me vem à mente. Então você vai ter água limpa. E os rios que desembocam na Baía de Guanabara ou nas costas brasileiras vão estar limpos. Então nós vamos beber água limpa, não vai precisar tanto tratamento, tanta química, tantas coisas que são feitas hoje. Isso é uma notícia maravilhosa e isso é realidade, eu não estou inventando. Todo mundo que estuda um pouquinho, acompanha a evolução dessas coisas, percebe que isso vai acontecer. Durante esse século, ainda vai estar aquém das expectativas mesmo dos brasileiros. Mas já com tudo tratado, rios limpos, essa sujeirada toda. Por exemplo, o lixo no Brasil, que até a minha juventude era horrível, eram lixões jogados ao ar livre. Hoje já não é mais assim na maioria dos municípios. Então você já tem aterros sanitários em que você pega a parte orgânica e transforma ela em água desidratada, sem os elementos químicos, né? Porque você filtra, retira as impurezas, aí disso aí vai toda a parte química dela excessiva e sai uma água que serve para limpar máquinas, para lavar ruas, para molhar plantas. Bem, mas vamos lá. Certamente, até meados, um pouco mais do que a metade desse século, nós já vamos ter o lixo tratado e usando gás metano nas indústrias para produzir luz, para produzir gás de cozinha, para colocar em ônibus, em veículos, por exemplo, escolares, isso tudo. Esse processo é tão importante e a dinâmica da gestão, né, pública em relação a isso, fazendo planejamentos estratégicos de logística, de distribuir para que o gás metano e as empresas que fazem parceria com o Estado peguem este lixo, transformem em gás e tenham lucro, porque elas vão ter investimentos, então elas precisam ganhar. E esse gás ele precisa ser utilizado. E os governos, o governo do Brasil e dos estados tem obrigação em resolver essa questão para não colocar outros ou gás hélio, né? O gás hélio não, o hidrogênio, ou outros tipos de possibilidades de gás, de biogás, né? E você acabe não tendo espaço para que nem que você vai produzir, né? Você vai ter o lixo, vai fazer o que com o lixo? Enterrar? Não, você precisa tratar ele. Então precisa haver essa logística de utilização dos resíduos do lixo, que vem a ser o gás metano, para ser utilizado, biometano, para ser utilizado em indústrias e nas residências e em veículos. Então, isso aí tudo tem a ver com os refúgios das almas. As almas passarão a ser sadias. Então você vai ter água limpa, rios limpos, praias limpas, e você vai ter a utilização do lixo reutilizado e depois reciclado toda a parte que não é orgânica, latos, vidros, ferro, alumínio, papel laminado, papéis, tudo reciclado. Então,
aí nós estaríamos começando a organizar o refúgio das almas, né? Já estamos fazendo isto. E aí o aumento do salário mínimo vai ajudar a propiciar isso, porque as almas não vão ser mais penadas, não vão ter mais medo. Eu estou falando aqui com, eu esqueço o nome dele, do Fórum, do canal Fórum, TV Fórum, que é pela internet, que ele brinca muito com as palavras e tem uma outra apresentadora, então eu estou falando para, assim, nós vamos ficar felizes e tranquilões, as pessoas não vão ter medo do futuro depois de um acerto. É preciso haver a gestão pública e o setor público, o Estado, é que fomenta a economia, que controla essa coisa toda. Então ele precisa controlar esse negócio de livre iniciativa de uma forma absolutamente sem controle. Isso provocou, por exemplo, o craque da Bolsa de Nova York, que jogou o mundo inteiro em recessão profunda, desemprego, populações de rua nos Estados Unidos aumentaram muito. Dali, então, as pessoas, o Estado começou a trabalhar. Eu quero dizer para você, em refúgio das almas, só vai acontecer aqui na Terra dessa forma porque nós somos democracia. Em relação à transposição das almas, do caminho das almas para outros planetas, com o tempo nós não vamos mais ter medo, nós vamos saber como que acontece, para onde nós fomos. É muito simples, né? Nós temos cromossomos, esses pares de cromossomos, nós temos as nossas informações gravadas de forma eletromagnética, né? E nós temos elementos químicos metálicos que gravam essa coisa toda, né? Então, claro que é metal, coisinhas microscópicas, né? Assim, bem menor do que nós temos dentro do celular. E nós temos a informação toda. Dentro de você já tem as características do teu corpo, como o olho, o cabelo, cor de cabelo dos olhos, espessura do cabelo, tipo físico, de raça, dos lábios, do nariz, dos braços. E também tem a informação a respeito de todo o conhecimento que você obteve. Tudo está gravado ali, em algum lugar muito bem guardadinho, para que ninguém futuque lá e faça maldadezinha, porque somos desiguais. E as pessoas vão fazer maldadezinha e destruir, provocar grande destruição, porque nós devemos abandonar as feitiçarias, nós estamos num período crítico. Não devemos parar. Esses movimentos mentais que existem aí, todos eles são feitiçarias. Então, é massa de manobra de pessoas que causa escravidão mental e desequilíbrios mentais diversos. E muitas vezes eles são perversos. Bem, o refúgio das almas, então, é uma meta. Ela tem que ser construída. E você não há de crer que você vai deixar a pessoa ganhando salário mínimo nesse padrão de hoje. Para ser refúgio das almas, você tem que ter um nível de igualdade que seja aceitável. A classe média, com consumo, que você possa comprar roupas sempre, né? Mudar de roupas, ter comida, com maior possibilidade de comer fora em qualquer hora que você quiser, ter saúde e educação, como nós estamos construindo no Brasil, e a Europa tem bastante mais avançada que nós, e nós seremos referência no mundo em saúde e educação. Teremos hospitais no Brasil muito melhor dos melhores planos de saúde. Acreditam nisso? Se você não acreditar, você não é democrata e não acredita em você mesmo. Então diga que eu acredito e vamos lutar por isto.
Aí o dinheiro é jogado na economia para muitos empresários que vão fazer coisas para entregar para as pessoas. Mais coisas. E você vai comprar porque você não vai pagar a escola, por exemplo, né? Não vai pagar o hospital, o plano de saúde, nada disso. Esse aí é o que ocorre na Europa, e aqui no Brasil é isto que nós estamos construindo. Eu não gosto de ficar deixando no oculto, mistificar essa questão, subjetivar e fugir. Eu gosto de chegar para vocês, é isso que nós precisamos fazer. Você pega a saúde, vamos aí fazer um acréscimo. Você pega a saúde, que não está pronta, precisamos evoluir com mais salas de cirurgias e quartos. As pessoas não podem ficar lá internadas um mês depois de um pós-cirurgia num quarto com 10, 15 pessoas. Não. As pessoas já estão traumatizadas com a coisa, sofrendo, e junto com 15 pessoas, as pessoas estão acostumadas, não estão acostumadas umas com as outras. Isso não é fácil, não é simples. Nós ainda nem temos um processo para melhorar essa questão. Por sinal, estou estudando os livros de sociologia, estou verificando o processo, né? Mas o processo eu já vinha verificando por conta própria, em relação, por exemplo, você ter a democracia e ter o mercado capitalismo avançando, e que a cada vez que uma pessoa é empregada e está desempregada, e se você dá estabilidade e possibilidades de um salário melhor, a alma dela já está segura, liberta. Nesse ponto ela conseguiu. Tem a escola pública, a criançada com uniforme, material escolar, comida quando é tempo integral, café da manhã, almoço, lanche, jantar antes de ir para casa, assistência médica e odontológica para os alunos de tempo integral. Isso é a alma recebendo o local, o refúgio. As crianças recebendo o refúgio, os pais estão deixando as crianças no refúgio das almas. E os pais, imagina, ganhando 5.600, o que ganha menos, mais despreparado, que teve menos chance, R$ 5.624 hoje, ele não seria mais pobre, eles não estariam gemendo, eles não estariam, como dizem os pregadores cristãos, eles não estariam nesse problema da dor, da imposição, da impiedade, da supressão dos direitos básicos, e a pessoa ficar ali impotente, sem conseguir ganhar o dinheirinho, ou ter o trabalho bem remunerado, suficiente. As pessoas estão querendo ali o mínimo, né? Um pouco mais do que o mínimo. Querem ter um fogãozinho, uma geladeirazinha, uma cama, colchão, roupa de cama. Elas querem tudo arrumadinho. E nós vamos fazer isto. Nós estamos caminhando este século até 2070. Nós estaremos bem avançados nisso. No máximo, continuando aumentando o salário mínimo a 3%, nós vamos chegar aos 5.600. Lá, claro que vai ser muito mais, porque a relação é equitativa, né? Ela tem um equilíbrio, né? Qual o termo? Eu não estou usando o termo certo. Bem, mas vai equivaler aos 5.600, enquanto o salário mínimo é 1.412. Lá, o salário mínimo vai ser o equivalente a 5.600 nos dias de hoje, com o padrão de consumo de hoje. Então, isso é refúgio. Terminamos colocando em tempo integral a educação fundamental e creches e pré-escolar de qualidade cada vez melhor, avançando para o futuro, até que você entre lá e se veja num local igual
a daqueles que têm os filhos em creches particulares. Então, para elas, o mecanismo vai ser só que os filhos vão ficar separados. Ainda é um padrão não tão adequado, mas já vai ser transformador, libertador. Isso é refúgio das almas que eu estou explicando para vocês. Isso é democracia, é o caminho do meio, é o respeito ao patrimônio privado, do empresário, suas coisas, das pessoas, seus carros, suas coisas. Então, vamos lá. Então, o processo evolutivo com relação à Terra, ele é uma meta a ser alcançada. E ela se multiplica em diversas metas para cada uma coisa é o salário, uma coisa é a previdência social. Quando você começar com 5.600 e pouco, a base da aposentadoria dos que estão pagando já vai melhorar muito o sistema de aposentadoria. Por outro lado, nós vamos estar com as estruturas praticamente prontas, só manutenção, alguma coisa a mais para fazer, vai sobrar dinheiro à beça para ir melhorando essas questões outras para as empresas não, porque elas vão estar com o saco que era assim de dinheiro, vai estar assim, 4 vezes maior. Ou próximo disso, claro. Matemática simples, regra de 3. Bem, em relação ao refúgio das almas, podemos explicar o processo evolutivo como meta, preso a tipos de limite de níveis de igualdade. Então, nós não estamos falando em igualdade absoluta, porque todo o universo é meio caído, a maioria. Então, por ser meio caído, nós temos que nos conformar a um nível de abrigo das almas que adequa essas almas, elas fiquem no abrigo, percam medo, e aí todos que morrerem aqui vão para outros, e eles têm que estar preparados lá também. O grande problema, que realmente é um problema, porque para nós fazermos isso, a complexidade dói, machuca, e esculhamba com a gente. Nós somos esculhambados diariamente. Vocês estão aí, estão comendo e bebendo. Olha a droga que tá. Mas estão comendo e bebendo. E tem lugar para morar. E tem carro, tem geladeira, tem fogão. Bem, eu estou mudando um pouquinho aqui o tom, porque eu não quero exceder a minha posição, porque eu estou trazendo algo que é técnico, não é religião. E eu estou dizendo para vocês que não almejem a vida eterna, mas não tem vaga. Já sempre repito isso, o Apocalipse fala lá no número que não chega a 0,0 alguma coisa de vagas para as pessoas. E aí aparece um novo céu, nova terra, que aí tem o universo inteiro. Compreendem isso? Então guardem isso no coração. Não precisem abandonar as igrejas, porque a vida eterna existe. E mesmo as religiões. Então eu vou seguir aqui. As informações primárias nos dão conta que a transição ou transposição de um corpo ao outro se limita principalmente a um grupo de constelações. As constelações aí do entorno, eu já vinha pesquisando e são revelações como de aquela pessoa que um cientista que busca desenvolver alguma coisa, aí vai aparecendo, ela vai montando e sai lá o produto. Isso é constante na nossa época, principalmente em programação. Então, com relação a isso é a mesma coisa, você sai buscando as informações e elas vão surgindo. Só que várias informações, eles preferem algumas pessoas, né? E por acaso eu tenho esses vislumbres ou insights
capazes de... O insight é aquele flash de luz, aí abre o entendimento, você diz assim, é assim. Então, esse é o meu papel hoje na história, né? Além de que eu estou frequentando grupo de política de centro-esquerda, obviamente, eu não poderia ser de extrema, e de centro-esquerda porque todos têm essa parte social dentro de si, precisam ter, e precisam ter amor pela igualdade. Então, quando eu vou passar exercícios e você vai dizer assim, olha, eu quero que as pessoas todas ganhem um salário relativamente bom para que elas tenham paz, sossego e possam consumir as coisas que eu me atrevo a dizer que eu estou consumindo, que é pouco para as minhas necessidades. Eu estou com dificuldades de locomoção, por exemplo, como qualquer um. Nós estamos em cadeias. Você quer conseguir coisas, sai andando e é a maior dificuldade. E quando você consegue dar um passozinho, consegue uma coisinha, você fala, consegui. Aí a tua alma se regozija. E o processo na Terra realmente tem sido muito difícil. Por isto, essa chamada precede ao que eu estou falando com vocês. Precede. Este processo já existe, ele já está em andamento. Por exemplo, o futuro já existe. Todo ele. Nós estamos dentro de um ser, nós somos uma partícula. A Terra, vamos colocar ela como um átomo. Então, nós somos um micro-organismo pequenininho, né, que ia colocar nesse nível. Então, estamos dentro de um ser vivo. Todas as estrelas, em geral, têm um planeta com água, até luas com água. Então, esse ser é vivo, ele é biológico. E a velocidade dele permite com que todo o futuro já exista, porque ele já está andando e claro que nós vamos conseguir ver parte disso, mas você olha estrelas, a luz da estrela, eu vou meditar até conseguir chegar lá. Aí você vai e você pode chegar e ela já ter acabado a estrela. Mas você pode chegar e avançar mais ainda e chegar no ponto em que existia a estrela lá e planetas com vida. E que já acabaram os planetas e assim como no entorno da Terra tem uma quantidade estúpida. Antes achavam que Plutão era o 9º planeta. E... nono? Ou 8º, né? Não sei, agora estou meio confuso. Mas aí se descobriu que existem milhares de planetas igual a Plutão. E muitos deles não têm água. Então, o que eu quero dizer? Nós vamos morrer e nós vamos nascer ou na Terra ou em outro lugar. A grande notícia que eu posso te dar é que nós não vamos nascer, por exemplo, na época dos egípcios, da Suméria, épocas lá do princípio, nascer animal. Nós já nascemos e evoluímos. Então, nosso processo é dentro de um certo espaço em que já inclui industrialização. Acho que raramente alguns que vão para o passado, são pouquíssimos, vão estar abaixo da industrialização. Isso é um processo e provavelmente seria século XIX no máximo, né? A maioria que vai, eu não sei por que vão e nem sei se são muitos, eu acho que são muito poucos. A maioria vai para uma posição já com educação, saúde, veículos, máquinas. Então, isso na Terra. E nós estamos indo para outros planetas.
Existem planetas com tecnologias muito maiores, porque eles têm naves espaciais e tem uns que já têm há mais de 1 bilhão de anos, eles estão aí. Então, eles foram acabando o planeta, eles foram migrando para outros. E aí você perguntaria, mas como se as químicas são diferentes? Ora, uma pessoa que viva 100 milhões de anos, se você quiser e tiver igualdade, nós vamos ser eternos. Só que eu não estou falando de eternidade porque a questão é o resto do universo. Estamos dentro de um sistema assim, de ciência pura e tem que ser pesquisados. Essa parte da reencarnação, tudo está aparecendo, eu vou continuar e já me informaram, né, isso é energia mental, já me informaram que vem muita coisa aí. Então eu já sei, existe mais um processo de reencarnação, não é um só. O principal é dentro dos elementos, na estrutura atômica dos elementos da construção dos corpos. Então, a pessoa vai, e isso entra nela, a nossa parte. Entra nessa, eu não sei se antes da concepção, que pode ser, ou se já depois da concepção você entra, quando o feto começa a ser gerado, e daí vai as tuas informações vão chegar juntas com as dos teus pais e as tuas que estão em formação. Aí então, se você já nasceu algumas vezes, você tem as informações em sequência. E nós ainda não temos resposta sobre se nesse período de transição, eu acho que ocorre, a pessoa é informada que ela está indo para tal lugar, que vai ser assim, se prepare e também a questão aqui na Terra é de preparar o mecanismo para que a gente se mova lá para construir a realidade dos outros planetas com o nosso conhecimento, ajudar a construção. Então nós devemos, essas próximas gerações, serem gerações que não terão só um curso acadêmico, terão diversos, porque irão crescendo e elas terão uma estatura de conhecimento muito grande para levar para outros planetas. Porque se formos para um planeta mais evoluído, essas informações vão contribuir muito para a nossa indicação para esses lugares. E quero informar também que se você tiver pouca gente trabalhando, tendo as formações como agora, elas são incompletas. Elas se completam com a igualdade. Aí a liberdade vem. E a liberdade é na igualdade. Aí ninguém mais quer ser maior do que ninguém, nada disso. Então eu estou passando isso para vocês e me sinto muito honrado em ter essa possibilidade de chegar para vocês e falar, olha, é isto. Então, essa transição e transposição de um corpo ao outro como eu falei, nós se limita a essas constelações. O processo informado, aqui eu estou repetindo, se dá em todos os passados de todos os planetas. Então, as pessoas estão passando por início do planeta e evoluindo. Como tudo está ruim, tudo mal formado, organizações e métodos feitas por meio do poder, e na maioria das vezes são imperialistas, são impositivos. Então, as pessoas, elas não têm o poder das leis, a Terra tem a possibilidade de levar isso para essas constelações, porque nós temos democracias. Se não tivéssemos, certamente seria tentado fazer de qualquer forma, é o que nós vamos fazer. Nós vamos chegar em lugares, muitos de nós preparados, e nós faremos exercícios preparados para quando chegarmos,
não sermos brigões, sermos comportados e evoluamos os planetas se tivermos impostos de poder para levar para sistemas democráticos ou mais próximo, repúblicas organizadas, o mais próximo disso e evoluindo os planetas até chegarmos a um sistema democrático em que todos participem dos votos e das resoluções, como aqui na Terra. Então, olhem para isto e vejam se isso é absurdo. Nenhum, né? Simplesmente não foi falado. O processo informado se dá em todos os passados e futuros, como eu disse, isso é em bloco. Então, não existe muito medo, não existe essa questão de quererem punir as pessoas. Elas estão se punindo, todos estamos nos punindo em função dos lugares onde nós estivemos. E porque nós não trabalhamos para mudar as estruturas planetárias de organização e método, de governo, de saúde, de educação, de tecnologia correta, transições energéticas, tudo que é necessário. Percebem o que eu estou dizendo? Bem, olhem, os planetas estão habitados, está tudo caído, mesmo com altas tecnologias, com nave, as pessoas não comendo mais carne, não bebendo nem vegetais, nem bebendo água. Elas têm todos os nutrientes já feitos com as próprias energias. E elas estão caídas, ainda são predadores. Então elas tiveram a chance de seguir um processo adequado e caíram no errado. Conseguiram evoluir? Conseguiram. Nós vamos conseguir, talvez. Eu vou dizer talvez não, nós vamos conseguir. Mas hoje nós estamos tendenciosos a destruir a Terra com tecnologias erradas, com utilização de organizações e métodos, de metodologias equivocadas. E aí a Terra é sacrificada e aí as pessoas serão sacrificadas também, né? Então, como eu disse, vocês perceberam, a situação é científica, tecnológica, envolvendo sistemas diversos de administração e métodos. Eu tenho feito exercícios, um deles é que você tem que pedir para evoluir nessa direção. E eu estou pedindo, eu tenho dificuldades que nesse sistema que eu estou vivendo, eu me tornei meio guerreiro dentro da área metafísica, porque eu caí em cadeias, em açoites, em destruições. E isso existe na Terra, sempre existiu desde o princípio, porque a nossa capacidade é por meio do mundo metafísico. Meta é fora do corpo físico, esse espaço. Então, um deles é que você vai mentalizar, vai buscar o bem, falar para você que você quer o bem e aumentando a frequência do bem em teu corpo, diariamente acumulando o bem. É só pedir com a mente, ou com os olhos, ou com o corpo, ou com a tua voz, eu quero bem. Então, olha só, eu estou falando com vocês e tem pessoas ao meu lado usando espírito, construções, é só eu quero bem. E o bem, a nossa energia, ela é só energia. Então, tudo aquilo que nós colocamos dentro de nós não é parte. O que é parte é você falar, eu vou acumular o bem em mim. Eu quero que o bem seja sensitivo. Ele esteja em mim sensitivo. Eu estou batendo agora aqui, bate as tuas mãos e fala que você quer o bem, veja o que está nas tuas mãos, ou nos teus braços. O bem, ele está em você. Agora, isso aí é uma partícula.
É um acúmulo. Então eu quero bem. O que você quer como bem? O que é o bem? Todas as pessoas protegidas na Terra, tendo direito à saúde e educação de qualidade, tendo salários maiores, tendo empregos sempre, nunca falte, não haja espaço. Nós cheguemos lá a fechar essa equação, de modo que se a pessoa for mudar, ela vai acabar mudando por acordos dentro do sistema, por nós sermos democráticos ou sermos sensatos. E aí ela vai sair de um lugar para o outro e não vai ter mais esse problema aqui de falta de locais para você trabalhar. Certo? Então, isso é o bem. E você agradecer por tudo. Você tem um celular, você tem a lâmpada que comprou, substituiu, a casa está iluminada, você tem a luz elétrica, você tem água, tem chuveiro quente ou frio, você tem fogão, tem geladeira, computador, você tem os móveis, você tem talheres, jogos de cama, mesa e banho, tem tudo. E muitas vezes em poucas quantidades, e você precisa de mais. E por você e eu precisarmos de mais, não por vaidade, por necessidade mesmo. E porque nós temos muita riqueza no planeta que possibilita que as pessoas vivam na classe média sem criar problemas de falta das coisas. Nós estamos usando petróleo. O petróleo provavelmente vai cair, vai acabar, vai ter umas sobras que nós vamos poder utilizar depois, mas nós temos outras formas para utilizar veículos que não poluem. Os veículos poluem muito, CO2, ou colocamos carvão, gás, que tem certos níveis de poluente, o gás que vem do petróleo, e é isto. Então, você tem que agradecer a todos nesse momento, porque todos estão trabalhando. Muitos não estão trabalhando para você, mas eles estão trabalhando para outros, e isso numa cadeia, esses outros estão comprando produtos, e esses produtos chegam a você e vai chegando cada vez a mais pessoas, porque elas estão trabalhando. E aí é que está. O governo tem que fomentar a economia, está fazendo a neoindustrialização, e nós precisamos levar emprego até as cidadezinhas, né? Algumas coisas, talvez sejam umas pequenas fábricas, e distribuir, né? Uma fábrica que fabrique, vamos dizer, coisas para cozinha, como panelas. Aí, em cada cidade, você faz um pouquinho, faz pequenas fábricas de metalurgia para fazer as panelas e tudo isso. Em cada lugar faz uma quantidade que leve para outras cidades, e ali uma outra nós temos que fazer. Vai levar tempo? Vai alterar a economia. Nós temos que aproveitar este momento que existe espaço para você ir fazendo alteração na economia e estudando métodos para que haja emprego para todos. Então, os empresários, o que eles devem levar aos céus é que ele está produzindo para as pessoas. Eu estou produzindo energia elétrica. Eu sou sócio da empresa que está da Light. E temos aí uma administração e estou levando luz para as pessoas. E eu estou muito feliz de levar luz para as pessoas. Então, ela está recebendo um dinheiro? Está. Mas você está recebendo a luz? Está. A proporção do que nós ganhamos é que vai ser alterado nesse processo aí à frente.
e vai ser alterado para que as pessoas continuem. Ele faz luz, eles fazem panelas, utensílios para a cozinha. E aí os outros fazem armários de cozinha, outros fazem roupas, e estou fazendo para eles, vai chegar a pessoas, estou fazendo para essas pessoas onde está chegando. Isso são os funcionários também, mas a nossa chamada é para os empresários e para os políticos, que os políticos têm que construir os abrigos, e eles têm que fomentar as economias com acordos internacionais. E tem que haver a consciência internacional para a consecução, para se você conceber um modelo que não retire a propriedade privada, por exemplo, do empresário, que não é questão de retirar. Nós somos democratas. O caminho do meio é o caminho da liberdade. A liberdade, ela tem essa característica de libertação. Libertação das almas, das opressões que as almas tinham e que estão perdendo. E nós somos aflitos, nós somos insatisfeitos. E a insatisfação é porque o mundo é assim. Ele te pressiona. Você acorda, você não tem as relações adequadas, você não tem tudo, o sentido adequado daquilo que deveria estar em nós. E a tendência disto é que isto vá ocorrendo. A gente vai crescendo. Por exemplo, eu posso nascer, morrer daqui a 15 anos e nascer na semana seguinte, no futuro. E ninguém vai saber que sou eu. Dentro do processo, esse processo dos seres que trabalham nessa parte que você morre e nasce no outro corpo. Morre e a tua energia é levada a tua mente com as tuas coisas e você nasce numa outra, num outro feto em andamento, e aí se mistura, né, as tuas coisas. Isso cientificamente deve ser muito fácil, para nós é que é muito difícil, mas isso realmente hoje a ciência demonstra que é fácil fazer. Para nós precisamos dar saltos, e esses saltos com você pedindo para que esses planetas possam nos receber bem. E aí nós temos que construir, não só dessas constelações, vão estar sendo construídas em toda a galáxia, e as galáxias todas, e aí isso vai indo, e as pessoas vão ficar protegidas. Se nós formos para outra galáxia, nós vamos chegar num lugar que tem tecnologia. E como fazer isso? Com trabalho, eficiência, determinação. Determine para você que nós estamos juntos aqui para fazer isso. Aumente a tua frequência mental para que você perceba que isso é o que tem que ser feito. Então examine se existe vida extraterrestre, como está. Então o que deve ser feito? É a reencarnação. As pessoas estão indo para esses lugares e às vezes não tem vaga para elas evoluírem mais. Existe limite. Então, planetas acima do que nós estamos, tem vários aí dentro dessas constelações. Não são muitos, mas são vários. Então nós saímos daqui e vamos para um outro, um pouco melhor, ou um pouquinho abaixo, que seria muito pouco, e aí continuaremos dali, e ali não tem crime, não tem guerra, não tem nada, e as pessoas já vão estar melhor, e aí vão para outros, e aí vai, e aí o futuro já está acontecendo, isso irá acontecendo para outros planetas, e nós temos que fazer despertar em nós e pedir para despertar em nós o nosso conhecimento, e termos a educação como combustível para isso em todos os planetas. Aí nós vamos para outros. Em alguns o estudo é só tecnológico, mas nós vamos chegar ao ponto, e precisamos chegar, de quando despertarmos em outra vida e formos crescendo, for aparecendo qual o objetivo. Aí você
vai achar que é só você? Não, você já vai estar conversando com outros e falando de fragmentos disso, de que vão montar essa coisa. Esse é o projeto. Cientificamente é possível, creia, é possível levar as informações, despertá-las e seguirmos. Então, se tiverem empresários, coloque na posição de que eu estou fazendo para vocês. Os que trabalham, eu estou fazendo para vocês. Eu estou fazendo esse vídeo para vocês crescerem junto comigo e eu crescer também. Eu estou no processo, eu venho evoluindo, mas a consciência só não basta. Nós temos que ter informação e trabalhar a consciência daquilo que nós somos, da composição que nós temos e trabalhar isso. Então eu quero agradecer a vocês aí, a audiência, um abraço, um beijo para todos e até a próxima. Vem mais informações, vamos crescendo e desenvolvendo. Até a próxima.